E aí, pessoal? Boas-vindas a mais essa nossa análise visual. Hoje a gente vai desmistificar aquele movimento literário lá do século XIX, o famoso parnasianismo. Imagina o choque entre regras artísticas europeias super rígidas e a nossa realidade emocional vibrante aqui no Brasil. É literalmente uma história de regras estritas batendo de frente com o coração humano. Para organizar as ideias, nosso roteiro de hoje vai cobrir o contexto e as origens clássicas, o culto da forma, o embate entre o mármore e os trópicos, os nossos mestres brasileiros e, para fechar, a teoria na prática. Então, bora lá para o primeiro ponto: contexto e origens clássicas. Para entender a alma do parnasianismo, a gente precisa sacar contra o que essa galera estava se rebelando. E a resposta está lá na Grécia Antiga. A própria inspiração vem do Monte Parnaso, que, na mitologia, é a casa da poesia e da música. Os poetas queriam resgatar aquela harmonia, aquela objetividade e toda a riqueza mitológica da cultura greco-latina, largando de mão aquele papo puramente intimista do passado. E só para dar um contexto, a gente está falando do final do século XIX. O mundo estava fervendo, o positivismo e a razão estavam em alta, aqui no Brasil rolando a abolição da escravatura, proclamação da República, coisas gigantes. E o que os poetas parnasianos fizeram? Eles se isolaram. Sério, eles queriam dar um basta naquelas emoções exageradas, naquele choro interminável do romantismo, sabe? A ideia era viver numa bolha de racionalidade absoluta, onde a história acontecendo lá fora simplesmente não importava. Isso leva a gente para o ponto 2, o culto da forma. Já que eles negavam as emoções românticas, eles precisavam de um novo manual de regras. E ele se resumia no conceito de arte pela arte. Ou seja, a arte verdadeira tinha que ser pura, refinada e, acreditem, completamente inútil para qualquer fim prático ou social. Para o francês Théophile Gautier, por exemplo, se um negócio era útil, era feio, porque estava ligado às necessidades básicas. A poesia servia só para ser perfeitamente bela, e ponto final. E a matemática da coisa era pesada, viu? A precisão valia mais que a emoção. Na estrutura era o domínio dos decassílabos e alexandrinos, uma busca insana por rimas ricas e raras, e uma paixão absoluta por sonetos. Já nos temas, o foco era na mitologia, na impessoalidade total e em descrições absurdamente detalhadas de objetos. O poeta trabalhava ali como um verdadeiro ourives lapidando as palavras. Aí a gente entra na melhor parte. Ponto 3. O mármore e os trópicos. Aqui a história fica quase cômica. Imagina só, o que acontece quando essa filosofia francesa fria, toda metódica, cruza o oceano e chega no Brasil? O contraste é bizarro. O parnasianismo francês exaltava uma frieza glacial, duro feito mármore. Mas aqui, meus amigos, esse mármore começou a derreter. A galera até tentou ser fria, mas o sol dos trópicos falou mais alto. Tinha um lirismo natural, uma subjetividade que não parava de pulsar nas entrelinhas. O mármore brasileiro suave emoção, não tinha jeito. E quem foram os caras que fizeram isso? Ponto 4. Os mestres brasileiros. Vamos ver isso na prática com os pesos pesados. Dá uma olhada nesse trecho do Olavo Bilac, que é, simplesmente, considerado o mestre do parnasianismo no Brasil. Lendo essas linhas, fica a pergunta: onde está a impessoalidade aí? A emoção crua de implorar para a pessoa amada, falando em morrer de aflição, quebra totalmente aquela regra europeia intocável da contenção emocional. Quebrou bonito. A genialidade do Bilac foi fazer uma subversão com muita classe. Ele manteve toda aquela casca maravilhosa, a métrica perfeita, o vocabulário impecável. Mas em vez de ficar só descrevendo o vaso grego, ele colocava o eu lírico para dominar a cena. Ele pegou aquele molde de mármore oco e encheu até a tampa com um entusiasmo inconfundível. Foi uma jogada de mestre. E a gente também tem o brilhante Raimundo Correia. Lendo um pedacinho do soneto Mal Secreto, a gente percebe na hora que por baixo daquelas sílabas milimetricamente calculadas tem uma alma chorando. Ele vasculha a dor humana, a melancolia, que é o extremo oposto daquela frieza que os franceses queriam. O mais louco é que o próprio Raimundo Corrêa chegou a confessar que ficava incomodado com essas regras gringas, chamando essa importação francesa de estéril para o nosso clima. Mas o cara era tão genial que usou a própria armadura rígida do soneto para expor as nossas vulnerabilidades. Ele focava exatamente nesse abismo gigante entre o sofrimento que a gente sente por dentro e a máscara de felicidade que a gente precisa mostrar por aí. Bom, hora de botar a mão na massa. Ponto 5. A teoria na prática. Para garantir que a gente pegou a ideia, olha essa provocação do modernista Oswald de Andrade.
No manifesto dele, ele mandou essa: só não se inventou uma máquina de fazer versos. Já havia o poeta parnasiano. Que pedrada, né? Mas qual era exatamente o alvo dessa crítica? Pois é, o Oswald estava atacando direto na ferida. O excesso de formalismo e a falta de personalidade. Ele estava dizendo que, ao arrancar todo o calor humano e focar só na régua e nas rimas raras, os poetas tinham virado um bando de máquinas mecânicas, funcionando que nem engrenagens frias e sem alma. E a gente tem mais esse desafio aqui, indo bem além da rima bonitinha. Pensando naquele soneto do Raimundo Correia, O Mal Secreto, o que o eu lírico revela sobre como a sociedade julga as nossas emoções de verdade? A resposta é um tapa na cara até hoje. O poema mostra que a sociedade julga a nossa vulnerabilidade de um jeito muito cruel. Então, para ser aceito, o ser humano acaba fingindo, escondendo a própria dor, o seu mal secreto, atrás de uma máscara constante de alegria falsa. É o parnasianismo entregando pura psicologia profunda, disfarçada de verso perfeito. Para fechar nossa análise de hoje, fique a provocação. Será que a arte de verdade consegue algum dia ser totalmente vazia de emoção humana? Ou o mármore das regras sempre vai acabar rachando debaixo do calor dos nossos trópicos? É de explodir a cabeça pensar isso. Valeu demais por acompanharem a gente até aqui, pessoal. Até a próxima exploração!